Queridos companheiros e queridas companheiras do movimento social, do movimento sindical, eu queria, sobretudo, cumprimentar os professores e as professoras pela demonstração de luta que estão dando aqui no estado de São Paulo. Eu certamente não tenho nada para acrescentar depois do discurso do movimento social e do discurso dos dirigentes sindicais. Está ficando cada vez mais claro que o golpe dado neste país não foi apenas contra a Dilma, não foi apenas contra os partidos de esquerda. O golpe dado neste país foi para colocar um cidadão sem nenhuma legitimidade, para acabar com as conquistas da classe trabalhadora ao longo de anos e anos e anos, com a reforma trabalhista e com a reforma da Previdência Social. O que está por detrás disso é que, embora o governo seja fraco, embora o governo não tenha nenhuma representatividade, ele conseguiu montar, dentro do Congresso Nacional, uma força política que quase nenhum presidente eleito conseguiu. E toda essa força política está predestinada a tentar impor, goela abaixo da sociedade brasileira, uma reforma da aposentadoria que vai praticamente proibir que milhões e milhões de brasileiros consigam se aposentar, que vai fazer com que os trabalhadores mais pobres desse país, sobretudo os trabalhadores rurais desse Nordeste, passem a receber metade de um salário mínimo, sem ter noção do que esses trabalhadores representam na economia das pequenas cidades desse país. E o problema não é de dinheiro. O problema não é de dinheiro. Eu gostaria que o Meirelles tivesse ouvido. Eu gostaria que o Temer tivesse ouvido, para eles perceberem que um dia nesse país nós resolvemos o problema da Previdência, dizendo apenas uma coisa: entre a política de geração de emprego e renda e de formalização das empresas e das relações de trabalho, proporcionar um crescimento inédito nas receitas da Previdência e da Seguridade Social entre 2004 e 2014. Apenas entre 2008 e 2014 houve um aumento de 54,6% na receita da Seguridade Social. Com a queda continuada do desemprego e da informalidade, pela primeira vez na história do Brasil, teve superávit no subsistema urbano da Previdência. Isso ocorreu a partir de 2010, quando os contribuintes da Previdência superaram a marca de 50% da população economicamente ativa e os salários cresciam em média 3% acima da inflação. Em 2011, as receitas da Previdência correspondiam a 5,9% do PIB. Mesmo no período entre 2012 e 2014, quando o ritmo da economia começou a cair, a Previdência continuou superavitária. Eu queria que o Meirelles e o Temer ouvissem um recado de vocês. A Previdência tem problema? Tem. Quer resolver o problema da Previdência? Querem. Ao invés de fazer uma reforma para tirarem direito, faça a economia voltar a crescer, gere emprego, aumente o salário, que a Receita vai voltar a contribuir. Quando nós geramos 22 milhões de empregos, quando todas as categorias organizadas tinham aumento acima da inflação, quando o salário mínimo era reajustado todo ano, quando a gente tinha as pequenas e médias empresas formalizadas e legalizadas, a Previdência crescia a sua arrecadação. Portanto, companheiros e companheiras, eu queria terminar dizendo para vocês o seguinte:
eu continuo cada vez mais convicto de que a gente tem que cada vez mais entender que somente o povo na rua, somente o povo utilizando os instrumentos de luta que vocês sabem quais são, e somente quando a gente tiver um presidente legítimo, com credibilidade, com confiança na sociedade, a gente vai conseguir fazer esse país voltar a crescer, gerar emprego e recuperar a confiança que esse povo já teve. Eu tenho dito todo santo dia que nós provamos que os pobres não eram um problema nesse país. Quando a gente conseguiu incluir o pobre no orçamento da União, o pobre passou a ser a solução. Portanto, os bancos públicos têm que voltar a ser bancos públicos. O BNDES tem que voltar a ser banco de investimento e o governo tem que governar para o povo mais pobre desse país. É preciso que tenha crédito, que tenha financiamento. É preciso parar com essa bobagem de cortar. É preciso parar com essa bobagem de vender as nossas empresas estatais. Estão desmontando a indústria naval, estão desmontando a indústria da construção civil, estão desmontando a indústria de óleo e gás, porque quem não sabe governar só sabe vender. O Temer, ao invés de ser presidente, poderia ser diretor da estação comercial para vender o que era dele e não vender o patrimônio do povo brasileiro. Portanto, companheiros e companheiras, esse país já foi respeitado. Esse país era admirado nos Estados Unidos, era admirado na Rússia, era admirado na China, era admirado na Índia, era respeitado na Argentina, era respeitado na África, era respeitado na América Latina. E hoje nós temos um presidente que não tem nem coragem de ir na Bolívia, não tem nem coragem de ir no Uruguai, porque nenhum presidente o quer receber. Este país é muito grande, esse país tem um povo trabalhador, esse país tem um povo ordeiro, e esse país tem um povo que tem esperança. E nós queremos apenas ter o direito de sermos respeitados com dignidade. Eu tenho orgulho de ter sido presidente desse país 8 anos e ter provado que esse país pode fazer muito mais pelo seu povo. Eu quero dizer aos presidentes das centrais sindicais, quero dizer aos companheiros do movimento social, eu quero dar os parabéns a vocês, porque vindo para a rua, vocês estão dando demonstração de que quem pensa que o povo está contente, quem pensa que o povo está aceitando o que está aí, está enganado. Esse povo só vai parar quando eles elegerem um governo democraticamente eleito pelo voto do povo brasileiro. Um abraço, companheiros, e até a vitória. Olê, 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 olá, Lula.